Aleluia. Muito boa noite, meus queridos. Deus abençoe a todos nessa noite abençoada, em nome de Jesus. Deus é bom demais, amém? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quer dar mais um retorninho? Mais um retorninho? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? É inegável, né? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, temos as nossas dificuldades, né? Ao longo do dia. Até hoje à tarde nós tivemos dois momentos muito especiais, né? Nós estivemos na praça, ali no Belize, compartilhando a palavra do Senhor, né? E se um dia eu fui tímido, eu não me lembro, né? Hoje eu fui para a praça, ali nós fomos para a praça, abrimos a boca e anunciamos a palavra. Não sei quem ouviu, não sei todos que ouviram, mas sei que cumprimos o ID. O Senhor disse para a gente ir por todo mundo pregando o evangelho e fizemos isso, né? Glória a Deus, conversamos com algumas pessoas e tivemos alguns irmãos junto conosco. E depois nós fomos convidados a tomar um café, eu ia dizer um cafezinho, um cafezão abençoado na casa de uma família muito querida. E aí nós estávamos assentados à mesa e eu olhei para o Everton, né? E disse assim, nem tudo é luta nessa vida, né, Everton? uma hora Deus abençoa a nossa vida, né? Glória a Deus, o Senhor é bom, né? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, né? Em meio a todo esforço, o Senhor nos recompensa. O Senhor nos abençoa, né? Mais do que o carinho físico, né? Mais do que o alimento físico, né? O carinho também nos alimenta, né? A gente vê o carinho das famílias, da família que nos recebeu ali, nos fez muito bem, alegrou o nosso coração. Mas é inegável que todos nós temos as nossas lutas. Alguém não tem luta aqui? Se alguém não tem luta, levanta agora, ora por mim. Ou pelo menos me explica como tu faz, né? Para não ter lutas na tua vida, porque todos nós temos, né? Não há uma pessoa que eu conheça que não tenha lutas, que não enfrente as suas dificuldades, né? Mas nós temos ensinado aqui na nossa lida da igreja, na Sara Restinga, que as lutas, por mais que todos nós tenhamos, elas não podem ser um impedimento para que a gente busque a presença do Senhor. Muito pelo contrário, quanto mais lutas, mais nós temos que buscar. Se não me engano, foi Martin Luther King, ou Martim Lutero que disse isso. Quando está tudo bem, eu oro 1 hora. Mas quando a coisa está difícil, eu oro 2 horas, né? É o inverso do que nós fazemos hoje, né? Quando está tudo bem, a gente ora. Quando as coisas estão difíceis, a gente esquece de orar. A gente, não vou pegar a Bíblia, vou resolver os meus problemas, né? Quando na verdade a solução do problema está na adoração. Tudo que nós precisamos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é pão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é água. Por quê? Porque a água é algo vital para cada um de nós. Sem água, nós morremos. Sem alimento, nós morremos também, né? Se a gente não come um pãozinho, se a gente não se alimenta, a gente morre. Se a gente não bebe água, o nosso corpo resseca e dá pane seca, né? Como no automóvel, dá a pane seca nas nossas vidas. Então, ainda que nós tenhamos muitas necessidades, ainda que nós precisemos de muitas coisas, o que nós mais precisamos é de pão e de água. O alimento físico e o alimento espiritual. Nós precisamos comer pão todo dia, né? Nós precisamos nos alimentar do Senhor todo dia, né? Nós precisamos receber da presença do Senhor. Nós precisamos tocar nas suas vestes todo dia. Nós precisamos nos render no seu altar todo dia. E precisamos beber da água da vida todo o dia. Amém? E o melhor de tudo isso é que há uma fonte inesgotável. Isaías 55 diz assim, vinde e comei, né? Sem preço e sem medida. Vinde e comei, sem preço e sem medida. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor está tudo preparado. O Senhor está dizendo, vem, come de graça aqui, não precisa pagar nada. Vem, é 0,800, é free, né? Pode vir e sentar-se à mesa, e desfrutar dessa mesa de banquete que eu tenho preparado para cada um de nós. Então, está tudo pronto. Está tudo preparado para cada um de nós. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho uma dificuldade nessa área, nesse sentido aqui. Não tem problema, seja o que for. Na presença do Senhor está a resposta. Diante de Deus está a resposta. Está a solução para os nossos problemas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diante do Senhor estão todas as respostas, todas as saídas e as soluções que nós precisamos. Amém? Então olha para esse irmão bonito, cheiroso que está do seu lado, ou essa irmã bonita, cheirosa que está do seu lado, e diga assim para ela, tudo que nós precisamos está diante de Deus, está no altar do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia nós vamos pegar o ritmo, né? Tem que falar com um cara de profeta, assim, eu sempre brinco, né? Na cavalhada, sexta-feira, a gente brincou assim, né? Era noite pentecostal, então eu disse assim para os irmãos: olha com cara de profeta, levanta essa sobrancelha esquerda, só a esquerda aqui, levanta assim, ó. E faz uma cara meio séria, olha para o teu irmão e diz aí: receba do Senhor na tua vida, né? Aquela cara de profeta. Tudo que nós precisamos está diante de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não há motivos para a gente não buscar. Não há motivos para a gente não erguer as nossas mãos e adorar o Senhor. Não há nada que possa nos impedir. Cantares 8:7 diz assim: nem as muitas águas podem apagar a chama do amor, nem os rios afogá-lo. Nada, nada. Deuteronômio, Levítico 6:7 diz assim: que a chama deve queimar no altar de dia e de noite. Um louvor que nós cantamos muito, né? Moisés, Êxodo 3, Moisés viu a sarça que queimava e não consumia. A Bíblia diz que o Senhor é um fogo consumidor. Então tudo que Deus faz é para durar toda a vida. Deus é eterno e aquilo que Ele faz nas nossas vidas é eterno, dura para sempre. A presença dEle é eterna e mais maravilhoso do que dizer que a presença... Isso já é maravilhoso, né? Isso já é uma bênção, já é uma graça sem medida. Nós sabemos que há um Deus eterno que está sempre olhando para nós. Mas mais maravilhoso é saber que, além de ser eterno, Ele está disponível a cada um de nós, né? O Senhor está disponível a cada um de nós. O que eu quero te dizer com isso, né? Imagina o João, meu filho, ele é um adolescente, né? Está com 13 anos. E nessa fase da adolescência, eles têm uma anaconda assim no estômago, né? Eles estão sempre com fome. Sempre com fome. Adolescente está sempre... Eu lembro de mim, né? Na minha adolescência. Sempre com fome. Sempre com fome. Então, às vezes, do nada, o meu filho vai lá, abre a geladeira, dá uma olhada, analisa, né? E eu brinco com ele tem uma mania: o que tem para comer, pai? Eu digo isso, isso, isso. Ah, então eu quero aquilo, né? Ele quer comer o que não tem, né? Ele está sempre procurando alguma coisa diferente para comer, né? Nós temos por natureza uma fome insaciável, né? Que só vai ser preenchida na presença do Senhor. Tem coisas na tua vida que, quem sabe, tu tem lutado para buscar respostas, para encontrar alternativas, para encontrar saídas, e elas não têm aparecido. E quem sabe até tenha te frustrado com isso. Sabe por quê? Está procurando no lugar errado. Está indo procurar, né, numa loja de materiais de construção, cacetinho para tomar o teu café da manhã. Não vai dar certo. Não tem. Ah, mas eu estou indo procurar, missionário. Mas vai no lugar certo. Quer pão? Vai na padaria. Vai aqui nos vizinhos, aqui pertinho, que vende pãozinho quentinho, que a missionária gosta, né? Cadê a missionária? Pãozinho quentinho. A missionária chega na festinha, ela nem olha para os irmãos, ela já vai direto lá e compra o pãozinho quentinho dela, lá, que ela gosta, né? Então tem que ir no lugar certo, né? E aqui está o lugar certo. Quer um milagre? Quer uma solução? Quer uma resposta? Quer uma alternativa para a tua vida? Quer uma solução para o teu problema? Vem para o altar. Vem para a casa do Senhor. Vem para a presença de Deus. E aí as coisas vão começar a se organizar. As coisas vão começar a se ajustar. Então, quando nós começarmos um momento de louvor na igreja, quando começarmos os cânticos, os mais animados, de celebração, ou os de adoração mais íntima, mais profunda, seja qual for o ritmo, seja qual for a toada do louvor, fecha os teus olhos, ou abre os olhos e olha para o telão para acompanhar a letra, mas te entrega, te derrama na presença do Senhor, faz daquela letra as tuas palavras e canta de todo o coração. João 4:23 diz que vem a hora, mas vem a hora e já chegou, em que o Senhor procura os seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então também não é só chegar aqui e cantar. Ah, por que tu vai na igreja, irmão? Ah, porque lá eles cantam. O missionário depois dá uns gritos lá, meio estranho, né? Mas enfim, é legal, é divertido. Não! A igreja, a casa do Senhor, a Sara Restinga, não é entretenimento. É um lugar do desenvolvimento e do amadurecimento da nossa fé. Sabe por que o Senhor nos trouxe aqui? Para, primeiro, gerar fé e depois amadurecer essa fé em cada um de nós. Porque quando Ele gera fé, e nós começamos, entre aspas, com uma fé infantil, a fé, entre aspas, né? Porque fé, né? Fé é fé.
Mas quem sabe quando a gente tem uma fé que não está tão desenvolvida assim, ou não amadurecemos tanto, a gente tem fé quando a coisa está boa. Mas aí vem as lutas, vem os problemas, a gente esmorece. E essa é a fé que eu chamo, quem sabe, de fé infantil, que se guia pelas circunstâncias, pelo tempo, né? Que, tá tudo bem, glória a Deus, tá tudo mal, misericórdia, meu Deus, que Deus é esse, né? Mas aí o Senhor nos traz aqui, para assar a restinga, para que a gente aprenda a amadurecer a nossa fé e entender que Deus está conosco nas horas boas, nas horas difíceis, nas horas onde está tudo mais ou menos, onde está tudo legal, não importa o tempo, o Senhor está sempre conosco e Ele quer desenvolver a nossa fé, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos discernir e perceber que mesmo em meio à dificuldade, Ele está conosco. Quinta-feira na célula nós falamos sobre Isaías, nem sei se foi nessa célula, é tanta célula, tanto culto que eu faço que eu já não sei qual culto que eu falei, mas enfim, um dia desses eu falei sobre Isaías 7,14, o Deus Emanuel, que está sempre conosco. Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco, mas eu não estou sentindo nada, missionário, é claro. Está olhando tanto, às vezes nós olhamos tanto para os problemas, tanto para as dificuldades, que não conseguimos perceber o Senhor do nosso lado, né? E se nós dependermos do momento de vida que estamos vivendo para sentir e discernir a presença de Deus, pode ser que seja tarde demais, né? É importante que agora, em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta, você perceba o agir e a ação do Senhor na sua vida. Amém? Mas as lutas e as dificuldades não são, entre aspas, um privilégio só nosso. As lutas são históricas, né? No nosso tempo, em tempos anteriores, né? Todos os homens de Deus enfrentam e passam por lutas, por dificuldades, né? No tempo que eu via a novela, eu era adolescente, morava com a minha mãe, nem sei se era adolescente. Enfim, eu via com a minha mãe novela. E tinha uma novela, eu não lembro o nome da novela, mas eram essas novelas de época, né? Que passava assim, 1800 e alguma coisa da história do Brasil aqui, né? E eu me lembro, eu nunca esqueci dessa cena, eu gravei isso, né? Um homem entrava num banco, né? Um banco assim, bem no começo da história dos bancos, assim, né? Era um banco bem antigo. E ele entra lá num cenário de 1800 e poucos e ele diz assim: pois é, a crise está grande, né? E essa novela falava de um período real do nosso país, né? E aí eu me dei por conta disso. Lá em 1800 e poucos já se falava em crise. E hoje, se a gente lê um jornal, se a gente vê a TV, se a gente escuta o rádio, o que se fala? Crise. Então, as crises sempre existiram. As crises sempre vão existir. Mas assim como as crises existem, existe um Deus que está acima de todas as crises. Amém? Que está acima de todas as coisas. Por isso que a Bíblia nos ensina que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que quer dizer isso, missionário? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque existem reis, existem pessoas, existem homens que foram estabelecidos, até intitulados pelo próprio Deus, como reis. Mas há um rei que está acima desses reis, né? Brincar um pouquinho. Pelé era, né, já faleceu, o rei do futebol. A Xuxa, a rainha dos baixinhos. Elis Regina, a rainha da MPB. Elvis Presley, o rei do rock, né? O Senhor está acima de todos eles. Amém? E glória a Deus, porque a nossa vida não depende de nenhuma dessas pessoas. A nossa vida não está limitada ou embasada no poder de nenhuma dessas pessoas. A nossa vida está baseada, firmada em Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. O tema da minha palavra nessa noite é: em meio às lutas, o conforto do Senhor.
Eu estou falando para vocês que as lutas não são um privilégio, não é algo exclusivo do nosso tempo e da nossa geração. E vou mostrar para vocês na Bíblia isso acontecendo aqui, né? Ixi, tá fraca a minha bateria aqui. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Bota para mim, né, Everton? Meu celular está com a bateria fraca, não tô. Aleluia, isso mesmo. É nessa versão que eu queria. Glória a Deus. Preste atenção aqui na leitura. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Certo? Vou ler de novo. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Pode deixar ali no telão. Lutas por fora e temores por dentro. Essa palavra o Senhor me deu há umas semanas atrás. Estava no meu devocional, na minha leitura. E nesse mês de julho, aqui eu estou me dedicando a 2 Coríntios. E anotei muita coisa aqui, estou estudando bastante coisa. Mas esse versículo me chamou muito a atenção. Porque ele está contando, Paulo está testemunhando com respeito à sua experiência missionária. O que é uma experiência missionária? Paulo foi um homem chamado por Deus a estabelecer a igreja entre os gentios. Os apóstolos pregaram o evangelho, a maioria dos apóstolos pregou o evangelho para os judeus. Pedro, né, ele era um líder da igreja messiânica, digamos, né, dos judeus que aceitaram Jesus, né? E o foco dele era Jerusalém e as regiões circunvizinhas. Mas o Senhor chamou Paulo para ir além das fronteiras, para pregar o evangelho entre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, os estrangeiros, certo? E Paulo então cai do cavalo, né? Cai do cavalo não, ele se prostra, se rende diante do Senhor. Já preguei sobre isso aqui na Restinga. Ele tem uma experiência forte com Deus, né? Ele é confrontado pelo Senhor, fica cego por uns dias, os seus olhos se abrem após esses dias e ele entende então o seu chamado, que ele precisa sair daquele lugar e ir pregar o evangelho entre as nações. Ele recebe uma missão de Deus. Ele recebe um chamado do Senhor. E como um homem diligente e determinado que ele era, ele diz sim. O Senhor chama e Paulo vai, né? E quando a gente lê a Bíblia, né? Por exemplo, Isaías 1,19. Quando a gente lê, diz assim: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Se a gente lê esse versículo isolado, a gente pensa assim: então basta obedecer que a minha vida vai ser assim maravilhosa, que não vou ter mais lutas, que não vou ter mais dificuldades e problemas. Em parte sim, mas em outra parte não. Paulo foi um homem muito bem sucedido. Paulo, ele foi tão bem sucedido que os feitos dele não se limitaram à sua existência, à sua vida. Milhares de anos depois, nós continuamos falando e os anos vão se passar até a volta de Jesus e nós continuaremos falando da história de Paulo. Um homem destemido, um homem ousado, um homem corajoso, um dos maiores exemplos de conversão da Bíblia, porque ele matava os cristãos. Convertido, ele morre pelo evangelho. Glória a Deus, que homem tremendo, que exemplo de conversão e de testemunho estamos ouvindo e lendo aqui. Paulo diz sim para o Senhor e avança no sentido da missão, do chamado de Deus, e ele se torna então um missionário. Ele recebe a missão do Senhor e decide obedecer e cumprir. E assim começa a sua missão. Quando começa a missão de Paulo, começa então a perseguição a esse homem, né? Aqueles que aplaudiam Paulo, agora estão desejando matá-lo. Quando ele se posiciona no Senhor, o inimigo se levanta para destruí-lo. E não é assim conosco? Quem de nós já não pensou assim: puxa vida, agora que eu aceitei Jesus, agora que eu comecei a ir na igreja, a Carol na célula online disse que tudo ia dar certo na minha vida, mas na sexta de manhã as lutas já começaram. Missionários no culto da família falou: receba, vá para a melhor semana da sua vida.
E segunda-feira as lutas começaram. É bem assim, queridos. É bem assim. Porque é nessa hora da dificuldade, é nessa hora da luta, que o Senhor mostra o seu poder e estende as suas mãos para cada um de nós. Amém? Eu quero te dizer uma coisa: ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que seja o mais obscuro, seja o momento mais difícil da tua vida, hoje o Senhor pode iluminar o teu caminho e mostrar a direção certa para que tu saia dessa luta. Amém? Coloca o versículo 6, Everton, por favor. Porém, Deus consola os abatidos e nos consolou até a chegada de Tito. O que Paulo está dizendo? Lutas por fora, temores por dentro, mas o Senhor que consola os abatidos, Ele nos consolou. Deus estava vendo, Deus estava ao lado de Paulo, Deus estava junto com ele. Muitas pessoas na conversão de Paulo o abandonaram, deixaram de segui-lo, começaram a falar mal dele, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores continuou ao lado de Paulo. Muitas pessoas próximas o abandonaram, mas Deus estava com ele. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coloca a mão no seu coração agora junto comigo aí, querido. E repita comigo assim: eu sei, Senhor Jesus, Tu és o meu pastor e em Ti eu estou satisfeito, eu estou suprido. Seja sempre comigo e eu sei que nada me faltará. Em nome de Jesus, amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Então, Paulo, essa aqui não é a primeira viagem missionária de Paulo, é mais uma das viagens, é mais uma missão que ele recebe do Senhor. E quando ele começa essa missão, Deus disse para Paulo: vai para Macedônia. E ele então se dirige para esse lugar, e quando ele chega na Macedônia, aí começa a luta. Quando ele chega no lugar que Deus mandou, aí que os problemas começam, né? E olha o nível de problemas que Paulo está vivendo. Olha o que ele está dizendo: lutas por fora e temores por dentro. Sabe o que são essas lutas por fora? É o carro que estraga, é o dinheiro que falta, é o gás que acaba, né? Quando no último dia do mês, quando a gente pensa assim, aí que o gás, por que o gás sempre acaba quando a gente não tem dinheiro? Né? É um mistério da vida. Se eu vou perguntar para Jesus quando eu chegar lá no céu: Jesus, deu tudo certo, cheguei até aqui, mas por que o gás acabava sempre quando não tinha dinheiro? Né? É um mistério, né? Quem sabe eu preciso me organizar melhor nas minhas finanças, né, para guardar o dinheirinho do gás. Mas ele sempre acaba num momento que a gente não está preparado, né? E assim é a vida. É o carro que estraga, é a saúde, às vezes, que a gente não espera e dá um problema, né? Problemas por fora. E assim nós podemos nos lembrar: problema na escola, problema no trabalho, problema em casa, né? Enfim, várias situações, várias circunstâncias nos cercam. São os problemas por fora. Qual eram os problemas por fora que Paulo enfrentava? O povo da Macedônia, né? Algumas pessoas na Macedônia se levantaram contra ele. O deslocamento era por estrada e eles faziam a cavalo, e muitas vezes, a maioria das vezes, caminhando, né? Peregrinando a passo. Eles caminhavam centenas de quilômetros, né? E ao longo dessas jornadas, dessas peregrinações, dessas caminhadas, eles precisavam se esconder, porque os cristãos eram perseguidos, né? Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios 10 aqui, mais adiante, você vai ler Paulo dizendo: por 2 vezes eu levei 40 menos uma chibatadas, naufrágios, perseguições, lutas. Em Gálatas 6, 7, Paulo dizia assim: quanto ao mais, não me importunem, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Quando eu li a primeira vez esse versículo, eu imaginava Paulo tirando a camisa assim, ou raspando o cabelo, né? E mostrando só as marcas de pedrada, as lanhadas, as costas com chibatadas. Enfim, a vida dele era uma luta. Lutas por fora. E quem de nós aqui não enfrenta lutas por fora? Todos nós temos as nossas lutas. Só que Paulo está dizendo que não eram só as lutas por fora o problema. Também temores por dentro. E quantos de nós, né,
ainda que não tenham tantas lutas por fora como Paulo, não andam com o peito apertado aí e angustiados. Quantos de nós, né? Não quero ser assim vitimista, né? Ou fazer um drama, mas é uma realidade, né? Nós vivemos um tempo onde as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, né? Os distúrbios da alma, da mente, eles estão aflorando. A depressão, a ansiedade, a angústia, o pânico, a bipolaridade, enfim, uma série de doenças, de sintomas, né, estão atingindo a humanidade, estão nos atingindo, estão na igreja, estão aqui dentro, queridos, estão nos atingindo, nos afligindo, e é isso que Paulo está dizendo. Há milhares de anos atrás, isso já acontecia, lutas por fora e problemas por dentro, né? Quem sabe Paulo conseguia se desviar das pedradas, conseguia se esconder dos exércitos inimigos que se levantavam contra ele, mas como Elias, quem sabe em 1 Reis 19, Elias venceu os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo em 1 Reis 18, mas em 1 Reis 19, a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna. E se a gente ler direitinho esse texto, a gente vai ver que Elias, o homem que matou 850 profetas do inimigo, ele está na caverna deprimido. Foi se esconder de Deus numa caverna, porque se assustou. Olha o poder, o empoderamento feminino já há muitos anos atrás. Jezabel disse assim: eu vou pegar esse Elias aí. E o Elias se assustou e foi para a caverna, né? 850 homens não assustaram Elias, mas a voz de uma mulher fez o homem estremecer. E ele vai para dentro de uma caverna e se deprime, né? Lá naquele tempo, temores por dentro. Elias estava com seu peito angustiado. Elias estava em depressão, né? E quem sabe isso aconteça com alguns de nós aqui. Nós estejamos enfrentando problemas por fora e temores por dentro. O que causam esses temores por dentro? Quem sabe a incerteza do futuro, né? Como vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou conseguir resolver os problemas que eu tenho? Será que eu dou conta das lutas? Né? Nas células, né? A gente vai falar bastante das células porque queremos incentivar todos os irmãos a participarem das células. O primeiro tema da célula que nós estudamos é insegurança e medo. E a gente sempre faz essa pergunta na célula: o que te causa medo? Né? E muitos comentam, né? Aqueles que são pais, aqueles que são, né? sempre falam isso: o que me causa medo é deixar os meus filhos desamparados, né? É não saber se eu vou dar conta, se eu vou ser um bom pai, se eu vou ser uma boa mãe, se eu vou ser a incerteza do futuro causa em nós temores, né? E quem sabe alguns de nós estejamos enfrentando, passando por momentos como o de Paulo. Paulo estava lá servindo ao Senhor. Paulo foi chamado a fazer a missão de Deus. Paulo disse sim para o Senhor, mas ao colocar o pé no caminho, na direção que Deus colocou na sua vida, lutas por fora e temores por dentro, dificuldades externas e problemas interiores, né? Puxa vida, o missionário está falando, essa palavra está se encaixando para mim. Eu volto a dizer isso, né? A palavra serve para ti, a palavra serve para mim, a palavra serve para todos nós. A palavra do Senhor tem um lugar certo no coração de cada um de nós. E quem sabe alguns de nós, ou todos nós aqui, né? Deus sabe de todas as coisas. É o Espírito Santo que esquadrinha, que escruta os nossos corações. Então Ele sabe aqueles que estão lidando com problemas por fora e temores por dentro. Ele sabe aqueles que estão lidando com as duas coisas, problemas por fora e temores por dentro. E quem sabe, entendendo essa sequência, né, os problemas exteriores, as lutas exteriores causam os temores por dentro, né? Quem de nós, diante dos desafios que a vida proporciona, já não pensou em desistir? Já não pensou em largar? Já não pensou em abandonar, né? Eu converso com muitas pessoas ao longo das semanas, né? Aqui e na Cavalhada, enfim, né? É o meu chamado, eu converso com vocês, eu lido com os irmãos, né? E não é demérito para ninguém, mas muitos me dizem: missionário, essa semana está difícil. Ora por mim aí que está difícil. Essa semana eu já pensei 400 vezes em largar, em desistir, em voltar atrás, né? Todos nós somos tentados.
Todos nós, diante dos temores de dentro, pensamos em decidir, pensamos em retroceder. Todos nós, diante das lutas que temos por fora, somos atemorizados por dentro e pensamos em decidir, em desistir, em retroceder. Mas a palavra diz no versículo 6, bota de novo, Everton, por favor. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou até a chegada de Tito. O que aconteceu aqui? Por que Tito aparece na história? Paulo vai sozinho para Macedônia. Na verdade, não vai sozinho, ele vai com uma equipe, né? Algumas pessoas estão acompanhando Paulo, mas Tito era muito conhecido nessa região. Paulo estava faltando alguma coisa nessa missão, nessa trajetória de Paulo, né? Então a Bíblia diz que Deus consolou o coração, consolou a Paulo. Deus que consola o coração dos abatidos, consolou o missionário, colocando o seu amigo ao seu lado. Tito era um filho na fé, Tito era um discípulo de Paulo. E Deus, ao ver Paulo sozinho, desprende Tito de onde estava para acompanhar o seu amigo, o seu líder, o seu pai espiritual. Deus tem muitas formas de preencher, de suprir as nossas vidas, de nos curar, de nos abençoar. Os problemas de fora, Deus, as lutas de fora, num estalar de dedos, o Senhor resolve. Hoje eu conversei com um grande homem de Deus. Na verdade nem conversei, eu conversei com a nossa pastora, que é filha desse grande homem de Deus, e ela estava contando algumas histórias do pastor Odilon Pinheiro, né? Fundador de muitas igrejas aqui no estado e fora do estado, no Paraná, e ele estava contando da sua juventude, que no tempo dele, abrir uma igreja, né? Aqui na Restinga nós fomos privilegiados. Eu comecei essa igreja aqui, nossa família começou essa igreja já com uma estrutura. Nós alugamos um prédio, reformamos o prédio, conseguimos as cadeiras, e quando as coisas estavam estruturadas, começamos a igreja. Naquele tempo, ele pegava, recebia uma passagem de ida da igreja, vai servo, e começa. E assim ele saía, com uma passagem, a Bíblia e a fé. E eles iam para as cidades e começavam. Se hospedavam em uma pensão, e ali eles tinham que trabalhar, fazer cultos, reuniões, até que Deus levantasse uma igreja naquele lugar. E as lutas por fora, elas vinham. Era o sapato que furava, era a comida que faltava, era um medicamento que eles precisavam que não tinham. Mas ele dizia o seguinte, que bastava o calçado furar. E eles chegavam no culto e alguém chegava assim: ô pastor, ô missionário, olha aqui, ó, Deus mandou te dar esse sapato. E o sapato vinha no número dele, né? Bastava ele ter fome e alguém chegava: missionário, olha essa oferta aqui para te almoçar, para te fazer um lanche. Deus consolava o coração do abatido. Deus supria as necessidades do servo enquanto ele estava fazendo e cumprindo a sua missão. E assim é o Senhor conosco. Ele supre todas as nossas necessidades. Nós cremos num Deus que não permite que nada nos falte. O Salmo 23 fala isso, né, Gabi? Salmo 23. O Senhor... Falou com Deus de novo hoje, Gabi? Eu comento isso porque um dia a Gabi testemunhou isso na célula, né? Um dia ela disse: Deus, fala comigo. Se tu quer falar comigo, Deus, o missionário vai falar o Salmo 23, né? Então agora todo culto, por via das dúvidas, eu cito o Salmo 23, porque esse versículo ela sabe: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada nos falta, nada nos falta. Querido, se o Senhor está te chamando, feche teus olhos aí comigo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o Senhor está te chamando. Eu sei que o Senhor está te chamando. Eu sei que tu está ouvindo a voz de Deus. Eu sei que o Senhor está tocando o teu coração. E quem sabe os temores de dentro estão te fazendo resistir e não dar o passo. Mas nesse momento, na autoridade do nome do Senhor, eu libero paz, certeza e convicção sobre a tua vida. O Senhor está te dizendo assim, para te ter certeza que sou eu que falo contigo. Eu estou te derramando paz, convicção e certeza nessa noite. O Senhor está te dizendo: avança.
Assim diz o Senhor para a tua vida: avança, vai em frente, porque eu sou contigo. Vai em frente. A promessa do Senhor é para a tua vida nessa noite. A cada passo, Ele vai estar ao teu lado. A promessa do Senhor é a seguinte para a tua vida: eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te deixar. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim diz o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Assim diz o Deus que sabe de todas as coisas, sabe o que passa no teu coração. Assim diz o Deus onipotente que pode todas as coisas, inclusive te curar nessa noite e falar contigo através da minha vida. E assim diz o Deus onipresente que está aqui, está por toda a terra, e está aqui nesse lugar, está se movendo, agitando as águas dentro de ti. Assim diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir: eis que eu nunca te deixarei. O Senhor nunca vai te abandonar, ainda que tu esteja enfrentando a missão mais dura, mais árdua da tua vida, ainda que tu esteja passando o momento mais difícil da tua vida, ainda que tu esteja enfrentando lutas por fora, temores por dentro, o Senhor Jesus te diz: assim diz o Senhor, eu nunca te deixarei. Eu sempre estarei contigo, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. Assim diz o Senhor em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a minha destra fiel. Essa é a palavra para te consolar nessa noite. Recebe o consolo do Senhor na tua vida, recebe o conforto do Senhor na tua vida. O Senhor Jesus em João 8:12 disse: eu sou a luz do mundo, e onde a luz as trevas são dissipadas. Em nome de Jesus, quem sabe os temores de dentro foram trazidos por algumas áreas onde a luz do Senhor ainda não tinha entrado na tua vida, mas nessa noite a luz de Cristo ilumina o teu coração, a luz de Cristo ilumina a tua alma, a luz de Cristo te alcança nessa noite. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Eu profetizo a glória do Senhor, a luz de Cristo sobre a tua vida. Efésios 5:14, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Com isso eu te digo, avança. Avança, porque o Senhor está contigo. Mas missionário, eu não estou enxergando nada. O Senhor que consola os abatidos vai iluminar a tua vida. E assim como Ele consolou a vida de Paulo, trazendo um amigo, o Senhor vai suprir a tua necessidade. O temor de dentro, quem sabe, que atingiu a vida de Paulo, era a solidão, faltava Tito ao seu lado. E assim o Senhor sabe da tua necessidade. O Senhor sabe o que tu está passando, o Senhor sabe do teu sofrimento, da tua luta, o Senhor sabe daquilo que tu precisa, da tua carência, e Ele vai suprir nessa noite. Deus consola os abatidos, Deus supre as necessidades. Nós cremos no Yahvé Jireh, o Deus provedor. O Senhor nessa noite está suprindo as tuas necessidades, em nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Paulo precisava de muitas coisas nesse momento aqui, mas o que consolou a vida de um grande homem de Deus foi um amigo, foi um discípulo, foi um filho na fé, amém? Quero te dizer o seguinte, em nome de Jesus, eu quero ser um Tito na tua vida. Está precisando de um amigo? Conta comigo. Está precisando de um amigo? Conta com a missionária ali, ó. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para andar juntos. Estamos aqui para consolar.
uns aos outros. Quantas vezes eu cheguei em casa angustiado e a missionária me abraçou e eu fui consolado. Quantas vezes eu cheguei com o peito apertado na minha casa e ao olhar para os meus filhos eu fui consolado. Quantas vezes eu cheguei na igreja arrasado, lutas por fora, temores por dentro, e o pastor me entregou uma palavra que mudou a minha vida, que me fez levantar, me fez erguer. Todos nós precisamos de amigos. Nós não fomos chamados para andar sozinho. A solidão estava afligindo o coração de Paulo. Ah, mas tu disse, missionário, que tinha uma equipe. Tem pessoas certas, tem pessoas chaves na nossa vida. Existem pessoas e pessoas. Tu precisa de uma pessoa especial do teu lado. E essa pessoa especial é Jesus. Essa pessoa especial que vai te consolar, que vai confortar o teu coração, que vai te fazer levantar quando tu estiver abatido, que vai te curar quando tu estiver doente, que vai te animar quando tu estiver desanimado, é Jesus. Então eu tenho que ficar olhando para o céu, missionário, porque Jesus vai vir. Não, às vezes está do lado. Às vezes está do lado. É a esposa com a palavra de Deus, é o marido usado pelo Senhor, é o filho, é a filha, é o irmão, é a irmã, é o irmão espiritual aqui da igreja, na fé, né? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: que o Senhor, se for preciso, que o Senhor me use para te consolar, meu irmão. Diz para o teu irmão aí, diz para a tua esposa, diz para o teu esposo, que o Senhor me use para te consolar. Amém? E encerro essa parte aqui te dizendo o seguinte: se tu precisa de consolo, estou aqui para te ajudar. Se tem alguma coisa que eu tenho pedido para Deus, queridos, é que Ele sempre coloque a palavra certa nos meus lábios quando eu estiver falando com vocês. Que Ele sempre coloque as palavras certas. A gente brinca, a gente ri, a gente se diverte. Na célula a gente ri, chora, brinca, né? A gente está mais informal ali, no culto a gente fica mais sério um pouquinho, né? Mas enfim, tudo tem um momento, né? Mas o que eu peço a Deus todos os dias é que Ele me dê a palavra certa no momento certo. Em nome de Jesus. Quando for hora de brincar, que a gente brinque e se divirta juntos, né? A gente se divertiu de tarde hoje, né? Mas na praça nós estávamos entregando a palavra do Senhor. Ali não era hora de brincar. Ali era hora de ser sério, de ter temor, de entregar a mensagem do Senhor. Então que Deus me dê essa graça e dê a todos nós aqui essa graça de termos sempre uma palavra. É tão bom, né? A gente ser acolhido. É tão bom a gente receber um abraço, um consolo, uma palavra, né? Sabia que Deus quer te usar para consolar e confortar a vida de alguém também? Nós somos chamados para ser Paulo, diante das nossas missões, ser consolados pela presença de um amigo, e também fomos chamados a ser Tito, porque quem sabe, teu irmão é que está do teu lado. Só falta um abraço para ele se erguer. Só falta um abraço para ele se levantar e seguir a jornada. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas tem um outro texto aqui de Atos 14. Paulo estava num outro momento muito difícil. Ele entrou numa cidade chamada Listra. E ele entrou nessa cidade, começa a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que as pessoas rangiam os dentes de raiva. Vamos matar esse cara, as pessoas diziam, né? E aí cada um pegou uma pedra e começaram a apedrejar o apóstolo. Lutas por fora. Paulo tomou tanta pedrada nesse dia que a Bíblia diz que ele estava desfalecendo. Eu sinceramente creio que ele morreu ali naquela hora e foi ressuscitado pelo Senhor. Ele cai desfalecido como morto, né? Mas a Bíblia diz que os seus discípulos, ao verem ele morrendo a pedradas, fizeram um círculo ao redor dele. E naquele momento as pedras pararam de atingir Paulo e começaram a atingir as costas dos discípulos. E aí nessa hora a Bíblia diz que Paulo tomou um fôlego, se levantou. E quando ele se levantou, sabe o que ele disse? Eu diria: partiu, gurizada! Mas não. Paulo disse assim: vamos, vale a pena continuar pregando o evangelho. Faz parte. As pedras fazem parte. Mas é importante a gente continuar seguindo em frente. Paulo morrendo, os seus discípulos o protegem com as suas costas. Ele toma o ânimo e consola os seus discípulos que estavam levando a pedrada por eles. Coisa linda isso, né? Os filhos na fé ajudaram o seu pai. E agora o seu pai se levanta
e ajuda os seus filhos espirituais. Essa é a nossa vida. Algumas pedradas que vocês recebiam, não recebem mais hoje, porque eu estou com as minhas costas aqui, ó, protegendo e guardando vocês. Mas pode ser que um dia, pode ser que agora, daqui a pouquinho, eu precise da ajuda de vocês. Então, por favor, não me deixem levar pedrada sozinhos. Vamos ajudar uns aos outros. O Senhor vai nos consolar, o Senhor vai nos confortar, o Senhor vai nos fazer avançar com a presença dEle nas nossas vidas e com a ajuda mútua, ajudando uns aos outros. O Senhor tem várias formas de nos consolar. Consolou a vida de Paulo através de seus amigos. E assim, quem sabe, o Senhor quer me usar para te consolar, quer usar uns aos outros. Mas, em meio às lutas, Paulo recebeu o conforto do Senhor. Quem de nós não precisa ser confortado nessa noite? Quem de nós não precisa de alento? Quem de nós não precisa de uma resposta do Senhor? Todos nós precisamos. Deus não rejeita a oração. Na nossa noite pentecostal, lá nós cantamos bastante esse louvor. Deus não rejeita a oração. Se nós juntos agora clamarmos: Senhor, as lutas de fora estão terríveis, a ponto de causar temores, medos por dentro. Eu não sei se eu vou conseguir, Senhor. Eu não sei se eu dou conta disso, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu consolo, eu preciso do teu conforto, eu preciso da tua orientação. A Bíblia diz que nessa hora o Senhor vem e supre as nossas necessidades e coloca em ordem todas as coisas em nome de Jesus. Paulo passou por essas, já estou encerrando aqui, Paulo passou por essas e outras tantas lutas, né? Depois daqui o barco afundou, depois daqui ele foi mordido por uma cobra, por uma víbora. Todos acharam que ele ia morrer, mas ele não morreu. Enfim, ele foi diante de reis, diante do rei Agripa, né? Ele usou de seu direito como cidadão romano, como judeu que tinha, né? Enfim, Paulo foi desafiado em todos os sentidos, mas em todas as lutas ele venceu. Até chegar em 2 Timóteo 4,7, que ele diz: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Não foi fácil, mas o Deus que consola os corações, Deus que consola os abatidos, Ele sempre esteve comigo e me trouxe até aqui. Amém? E assim, um dia, nós vamos chegar diante de Deus. Ô Pai, não foi fácil, mas contigo nós vencemos. Amém? O Senhor, essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Quem sabe tu esteja com medo, inseguro, por não saber, mas se é difícil entender tudo que Deus está te falando, confia em alguém que tem um pouquinho mais de experiência na fé do que tu. Confia no que eu te digo nessa noite. Não afrouxa o garrão, como diz meu pastor lá na Cavalhada. Não afrouxa o garrão, firma o passo, não desiste, porque daqui a pouquinho as coisas, as pedras se ajeitam, as melancias se acomodam na carroça e tudo vai dar certo, porque o Senhor vai nos conduzir em vitória. Só vence aquele que enfrenta as lutas. A vitória é um privilégio daqueles que não desistem. A Bíblia fala em Apocalipse, ao vencedor, Apocalipse capítulo 3, ao vencedor darei a coroa. Certo? Ao vencedor. Há uma coroa preparada para ti, se tu não desistir e lutar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Receba do consolo do Senhor na tua vida nessa noite aí, em nome de Jesus. Fica de pé junto comigo, querido. Aleluia, estende as mãos para a direção da tua casa. Pai amado, Deus querido, nessa noite nós te agradecemos por tudo que tu fez entre nós, pelo privilégio que tivemos de te adorar através das canções, do louvor, pela palavra que tocou nos nossos corações, e que a partir de agora nós tenhamos uma semana abençoada, de vitórias, que possamos tomar posse de tudo aquilo que ouvimos e desfrutar de um milagre nas nossas vidas nessa semana que inicia. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um nessa noite, com uma semana tremenda, com uma semana de vitória, de conquistas, que a unção que nós recebemos nessa noite se estenda às nossas casas e aos nossos lares em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que Ele te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe.